A Rússia, o maior país do mundo, desde suas vastas paisagens geladas até suas cidades históricas, o país guarda uma cultura rica e fascinante. Mas, além de sua grandiosidade, há curiosidades e costumes que podem soar inacreditáveis. Você sabia, por exemplo, que existe uma proibição de roupas íntimas de renda para mulheres? E que há um campeonato inusitado entre mulheres que envolve tapas na bunda? Isso mesmo! As surpresas não param por aí. A Rússia ainda conta com um dia inteiramente dedicado à fertilidade. Neste vídeo, vamos mergulhar em algumas das curiosidades mais surpreendentes e incomuns desse país que sempre consegue deixar o mundo boquiaberto. Fique até o final do vídeo que você vai se surpreender. Seja bem-vindo ao canal Luca Viaja. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo, deixe seu like como apoio e ative o sininho das notificações para não perder vídeos futuros. A Rússia é um país repleto de superstições fascinantes, e uma das tradições mais comuns é dar apenas números ímpares de flores, já que os números pares são associados a funerais. Outro costume curioso é que, se você pisar no pé de um russo, ele sentirá a necessidade de retribuir o favor. As superstições não param por aí. Nunca lambe uma faca, pois isso é considerado um mau presságio, simbolizando conflitos ou brigas. Além disso, apertar as mãos na soleira da porta pode quebrar a proteção do lar e atrair energias negativas. E atenção, cruzar com uma mulher carregando lixo vazio pode significar que você está prestes a pegar a má sorte dela. Vestir roupas do avesso é visto como um sinal de que você pode ser agredido na rua. Outras crenças populares incluem não assobiar dentro de casa para evitar a perda de dinheiro e deixar um gato entrar primeiro em uma nova residência, uma prática que é considerada uma forma de afastar maus agouros. Por mais estranhas que essas crenças possam parecer, elas possuem raízes culturais profundas e refletem a rica tapeçaria das tradições russas. A Rússia é o país mais extenso do mundo, cobrindo impressionantes 11 fusos horários e uma vasta diversidade geográfica. Com cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, ela se estende da Europa até a Ásia, abarcando regiões árticas, florestas densas, estepes vastas e cadeias de montanhas majestosas. Essa diversidade climática e paisagística é fascinante, variando desde o rigoroso frio da Sibéria até as planícies ensolaradas e quentes do sul. Essa imensa extensão territorial torna a Rússia rica em recursos naturais, incluindo petróleo, gás e minerais preciosos, posicionando o país entre as maiores potências econômicas do mundo em termos de exportação de energia. Na Rússia, o inverno não é apenas uma estação fria, é um convite para vivenciar uma das tradições mais intrigantes do país, o mergulho em águas geladas durante a celebração da Epifania. Este ritual, profundamente enraizado na cultura ortodoxa, atrai milhares de pessoas dispostas a desafiar as temperaturas congelantes para se banharem em rios e lagos cobertos de gelo. Muitos acreditam que essas águas são sagradas e possuem propriedades curativas, transformando a experiência em um ato de coragem e fé. Com as temperaturas caindo a impressionantes menos 40 graus Celsius, as autoridades locais quebram o gelo e instalam plataformas para facilitar o acesso aos mergulhadores. Até mesmo Putin tem aderido a essa tradição ao longo dos anos. De acordo com dados oficiais, cerca de 1,8 milhão de pessoas participaram desse ritual em todo o país, mesmo com os alertas da Igreja sobre os riscos à saúde. Na Rússia, existe um desequilíbrio populacional curioso, são cerca de 11 milhões de mulheres a mais do que homens. Esse fenômeno já perdura há mais de um século e foi agravado pela Segunda Guerra Mundial, que custou a vida de mais de 25 milhões de soldados. Hoje, esse desnível se intensifica devido ao abuso de substâncias e ao consumo excessivo de álcool e drogas, fatores que afetam drasticamente a expectativa de vida masculina. Como resultado, a proporção é de apenas 86,8 homens para cada 100 mulheres. Culturalmente, muitas mulheres russas se casam jovens e têm filhos rapidamente. Porém, nos dias de hoje, algumas têm sido incentivadas a buscar casamento com estrangeiros, já que a oferta de homens russos é limitada, alimentando o fenômeno das chamadas noivas por encomenda. A Rússia implementou uma proibição curiosa, desde 1º de julho de 2014, a produção e importação de roupas íntimas de renda foi vetada no país. Especialistas afirmam que esse tipo de lingerie poderia impactar a saúde feminina, levando essas peças a desaparecerem das prateleiras. A medida, que também se aplica a países como Tajiquistão, Bielorrússia e Cazaquistão, causou grande insatisfação tanto entre fabricantes quanto entre consumidoras. Segundo as autoridades russas, a justificativa histórica por trás dessa política é que a população deveria focar na construção e manutenção do regime comunista, sem se preocupar com luxos como a beleza das roupas íntimas.
Então, se você estiver planejando uma visita à Rússia, é melhor deixar suas lingeries de renda em casa, já que elas podem ser confiscadas na alfândega. A Rússia é famosa por suas invenções esportivas excêntricas, e uma das mais curiosas é a competição de tapas na bunda. Inspirado por eventos como o Campeonato de Tapa na Cara, esse peculiar torneio, chamado de Butt Slapping Championship, surgiu em 2019 na Sibéria e rapidamente ganhou popularidade, especialmente após o sucesso das competições masculinas. Na disputa, duas mulheres se enfrentam em uma batalha inusitada, tentando fazer a adversária perder o equilíbrio com uma série de tapas nas nádegas. As participantes alternam os golpes, e a que conseguir desestabilizar a oponente primeiro é coroada vencedora. Apesar de estranha, essa modalidade se tornou uma tradição, realizada anualmente como parte da Taça Young. Quem diria que um esporte tão peculiar poderia conquistar tanto espaço na cultura russa? As mulheres russas são mundialmente conhecidas por sua beleza e elegância, uma combinação que frequentemente inclui traços faciais delicados, cabelos volumosos, olhos expressivos e uma postura graciosa. No entanto, sua beleza vai muito além da aparência física. Elas são igualmente admiradas por sua personalidade forte e resiliente, qualidades moldadas pela rica e, muitas vezes, desafiadora história da Rússia. Além disso, o estilo sofisticado e a atenção à moda são marcas registradas dessas mulheres. Em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, é comum ver mulheres bem vestidas, refletindo um senso de elegância que se mantém como parte da cultura russa. A importância dada à aparência e ao autocuidado é um fator cultural significativo, com muitas pessoas dedicando tempo a rotinas de beleza e saúde. As mulheres russas também se destacam por serem independentes, determinadas e, ao mesmo tempo, femininas. Muitas têm um alto nível cultural e uma atitude mãos à obra, características que as tornam ainda mais admiráveis. Esse conjunto de qualidades atrai homens de várias partes do mundo, como da Europa Central, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que frequentemente buscam o país por meio de agências de casamento e o fenômeno das noivas por encomenda. Conhecida por seus invernos rigorosos e pela famosa vodka, a Rússia enfrenta uma grave crise de alcoolismo. Estima-se que cerca de 43 mil russos morrem anualmente devido ao envenenamento por álcool falsificado. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas se transformou em um problema social significativo, afetando profundamente a saúde pública e a dinâmica familiar. Essa dependência tem impactos alarmantes na economia do país, com quase um terço dos homens russos morrendo antes dos 55 anos, refletindo uma expectativa de vida típica de países subdesenvolvidos. A maioria das mortes está relacionada ao álcool, seja por doenças hepáticas, intoxicação, acidentes de carro ou brigas. Segundo um estudo da renomada revista científica The Lancet, a Rússia figura entre os líderes mundiais em consumo de álcool, com cerca de 10 litros de etanol per capita a cada ano. E engana-se quem pensa que toda a culpa recai sobre a vodka, e na cerveja representa 41,5% do consumo total, superando o tradicional destilado, que responde por 38%. O vinho, cada vez mais popular e incentivado por Putin por ser considerado mais saudável, ocupa 10,3% das preferências, enquanto outros drinks conquistam 10,2% do mercado. No dia 30 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal da Rússia tomou uma decisão polêmica ao classificar o movimento LGBT internacional como uma organização extremista, resultando na proibição de suas atividades no país. Embora o tribunal não tenha detalhado o que exatamente considera como movimento LGBT, essa decisão pode levar à criminalização do ativismo LGBTI+. A medida foi solicitada pelo Ministério da Justiça, que alegou que as atividades do movimento contêm elementos de extremismo, incitando ódio social e religioso. Após uma audiência secreta de 4 horas, o juiz Oleh Nefedov declarou que a decisão deveria ser implementada imediatamente. Essa classificação está alinhada com o Código Penal russo, que define crimes extremistas como aqueles motivados por ódio ou inimizade contra grupos sociais. Com isso, ativistas LGBTI+, e o uso de símbolos associados à comunidade agora enfrentam o risco de serem acusados de participar de uma organização extremista, o que pode resultar em sérias consequências legais. Já imaginou um dia dedicado à fertilidade na região de Ulum-Ude, na Rússia? Essa ideia é uma realidade. O Dia da Concepção foi criado para combater a queda populacional, incentivando as pessoas a permanecerem em casa e contribuírem para aumentar a taxa de natalidade. O governador de Ulum-Ude propôs essa iniciativa oferecendo prêmios, como carros e dinheiro, para aqueles que tiverem filhos no Dia da Independência da Rússia, celebrado em 12 de junho, exatamente 9 meses após o Dia da Concepção.
Apesar dessas tentativas criativas e dos incentivos financeiros, a Rússia ainda enfrenta um desafio significativo com taxas de natalidade alarmantemente baixas, que atualmente giram em torno de 1,5 filhos por mulher, bem abaixo da taxa de reposição necessária de 2,1 para manter a população estável. A combinação de uma população envelhecida e a imigração de jovens qualificados só agrava ainda mais essa situação. Se você pensa que a Rússia está cheia de russos, é hora de repensar essa ideia. O país enfrenta uma crise demográfica preocupante, que tem sido um tema recorrente nos discursos do presidente Vladimir Putin. Ele enfatiza constantemente a importância de aumentar a população russa, afirmando que o futuro do país depende de quantos somos. Desde 2020, entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas deixaram a Rússia, criando um cenário alarmante. A taxa de natalidade caiu a ponto de o número de nascimentos ser inferior ao de mortes. Eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, tiveram um impacto devastador na população, e a taxa de natalidade despencou após o colapso da União Soviética. Embora existam incentivos, como o Mate Capital, que oferece subsídios a famílias com mais filhos, esses esforços têm se mostrado insuficientes para reverter a tendência. Para complicar ainda mais a situação, fatores recentes, como a pandemia de Covid-19, podem ter causado até 1,6 milhão de mortes a mais do que o esperado, e a guerra na Ucrânia resultou em perdas significativas de vidas, além do êxodo de jovens em idade reprodutiva. Embora muitos se incomodem em pagar impostos anuais para sustentar a sociedade, pelo menos não enfrentam um imposto tão peculiar como o da barba. Na Rússia, o governo russo exigia que os homens pagassem uma taxa para manter suas barbas, uma regra curiosa que remonta ao reinado de Henrique VII da Inglaterra, em 1535. O valor do imposto variava de acordo com o status social do barbudo, com os nobres sendo taxados em valores mais altos, enquanto o próprio rei, que ostentava uma longa barba, estava isento. No Grande Império Russo, foi Pedro, o Grande, que introduziu reformas de ocidentalização para aproximar o país da Europa. Em 1698, ele implementou o imposto sobre barbas, acreditando que elas simbolizavam conservadorismo. Homens barbudos precisavam pagar uma taxa considerável e obter uma licença especial para manter suas barbas, uma medida considerada absurda e uma violação dos direitos individuais. Embora esse regulamento tenha sido abolido há séculos, a Rússia ainda parece carregar traços de seu passado peculiar. Na Rússia, os motoristas precisam estar atentos à limpeza de seus carros, pois a polícia tem o poder de multar veículos considerados excessivamente sujos, especialmente se as placas estiverem ilegíveis. O que pode parecer uma regra simples tem sua aplicação sujeita a interpretações subjetivas, dependendo do julgamento do policial. Em algumas situações, motoristas podem ser parados sem uma razão clara, interrogados, e em casos extremos, até levados à delegacia para esclarecimentos. Essa abordagem incomum destaca a importância de manter o carro em bom estado não apenas pela estética, mas também para evitar complicações com as autoridades. Agora quero saber de você, em qual dessas peculiaridades sobre a Rússia te surpreendeu mais? Compartilhe suas impressões nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Essa é a melhor maneira de me ajudar a trazer vídeos toda semana. E não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Te vejo lá!